Olá a todos e a todas, e eu agradeço, então, primeiramente, a equipe do CAIA, especialmente da sessão 2, pelo aceite da minha pesquisa para participar e deste evento. Então, muito obrigada ao Mário Câmara e ao Eduardo Sterzi. A minha pesquisa é sobre duas artistas brasileiras, a Andrea Eichenberger, que é uma artista brasileira de Florianópolis, mas que vive em Paris há muitos anos, e é lá que ela vai produzir o trabalho que eu vou apresentar aqui, que é o Jogo das Paisagens. E a outra é uma artista gaúcha, né, que tem uma fundação aqui próximo de Viamão, próximo de Porto Alegre, em Viamão. E então vou falar sobre duas obras. Da Andrea é o Jogo das Paisagens e da Vera Chaves Barcelos é Insignificados. E esses trabalhos têm, então, uma relação entre a fotografia e a literatura. Eu me chamo Nilda Legramante Ribeiro, eu sou professora do curso de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. E atualmente eu sou coordenadora substituta da pós-graduação. Então, a gente sabe que a relação entre a iconografia das imagens de literatura, né, desde que a fotografia surgiu, há digamos, um diálogo de empréstimos, né, é uma via de mão dupla, porque ora a fotografia concede empréstimos visuais para a literatura, ora a literatura fomenta processos de criação de artistas, né, oferece subsídios. Bom, então, o advento da fotografia foi um desafio para os escritores, né, no que tange as descrições, por um lado, sobre a fotografia prometia ser muito real, né, mas, por outro lado, então, a fotografia vai servir para fomentar a imaginação dos escritores, né, de locais, de espaços e personagens. Bom, há um escritor italiano, Giovanni Verga, que é do realismo italiano, e ele vai se dedicar à fotografia. Então, no estudo do imaginário da cidade, das pessoas da Sicília que ele vai descrever, né, nos romances e nas novelas que ele fez. Também, ainda no século XIX, além do Verga, o Luigi Capuano, o Frederico de Roberto, entre outros, vão se dedicar a essas questões da fotografia. No texto que eu escrevi, é um texto bem mais completo do que será possível apresentar aqui. Bom, então, eu coloquei aqui alguma informação sobre o Zola, né, que ele teria dado um depoimento a um cronista, dizendo que ele estava se dedicando à fotografia, né, e ele vê na fotografia, então, alguma coisa que revela mais do que o olho humano pode revelar, né? Então, que a fotografia revela uma infinidade de particularidades que, de outra forma, passariam desapercebidos, né, pelo olhar humano. Então, que a fotografia poderia ver muitos detalhes que não seriam possíveis, né, só olhando para uma paisagem. Ele vai, o Zola, então, ele vai em Le Roman Experimental, ele vai escrever uma coleção de ensaios que vai sustentar a necessidade de recorrer à documentação. E quando o Zola vai para a Itália, para Roma, né, como um laboratório de pesquisa, né, em 1834, ele vai fazer um diário escrito e também vai produzir muitas fotografias. Então, ele não vai procurar a parte de Roma turística, né, ele vai procurar outros locais, né, pontes, mercados, estradas, né, praças, cerimônias civis e religiosas, é aí que vai estar o interesse do Zola em fotografar, né? Então, ele fez fotografias também em Paris, né? Por perto da estação Saint-Lazare, mas o que interessava para ele, então, eram os trabalhadores, os carregadores de bagagens, né? Das carroças, né? Então, ele vai querer uma fotografia que mostrasse um pouco da agitação da cidade, né? Paisagens e pessoas, e ele também vai, então, trabalhar alguns enquadramentos, de uma visão do alto, das carroças, das bicicletas. Então, o interesse do Zola na fotografia, ele vai estar na figura mais dos trabalhadores, né, e de como havia essa circulação na cidade. Bem, então eu fiz essa pequena introdução para falar, então, do trabalho da Andrea. Antes disso, eu vou pontuar aqui que
um poeta inglês chamado Alfred Tennyson, ele vai escrever Os Idílios do Rei, que era um conjunto de poemas narrativos baseados nas aventuras do rei Arthur. E ele era muito amigo de uma fotógrafa do século XIX chamada Julia Margaret Cameron, tá? E ele, então, ela vai colocar aqui encenações, ela vai produzir encenações, né, que ilustravam, né, isto que o Tennyson, amigo e vizinho dela, escrevera. E então ela vai chamar essas pessoas e ela ainda vai produzir uma fotografia de caráter desfocado, quando já se produzia fotografias mais focadas. Tá? Então, ela faz uma série de encenações sobre o rei, né, sobre a vida do rei Arthur, né? E então, sempre com essas características, né, utilizadas, que ela pensava em tudo, nas roupas, enfim, nas poses, né, nas expressões fisionômicas. Bom, no caso da Andrea, como que a Andrea vai se utilizar da fotografia para fazer o trabalho? Então, ela vai ler uma entrevista do Umberto Eco, que perguntaram para ele, né, como ele descrevia tão bem os espaços. E ele vai dizer que ele desenha os lugares da história que ele vai contar, né? Então, se tem uma escada, ele sabe quantos degraus vai ter e vai ser o tempo que aquele personagem vai levar para percorrer, para sair de um ponto ao outro, né? Então, ele se dá conta de algumas questões antes da escrita dele, porque ele vai imaginar esses espaços, né? E nessa mesma entrevista que a Andrea lera, o Umberto Eco vai dizer que ele descreve algumas pinturas de Vermeer, tá? Que ele usa, e também do Georges de Latour, né? Que são dois pintores, e que ele vai, então, se basear, muitas vezes, nessas pinturas para fazer alguns escritos, né? Em que ele diz também que, na verdade, o senso comum não vai perceber que ele está falando de uma obra do Georges Latour, né? Não vai se perceber, tá? Mas que uma pessoa que conhece o trabalho desse artista poderá perceber na leitura, né, que ele, então, está falando de uma obra do Georges Latour, tá? Então, depois ele fala, então, da importância do cinema, das histórias de quadrinhos, da televisão, que vão fomentar muito o imaginário, né? Então, ele vai escrever sobre isso. E a Andrea, ela leu essa entrevista e pensou o seguinte, né, que para fazer um trabalho, porque ela fora convidada, né, pela cidade de Oilul, que fica no sul da França, né, perto do mar, né? E ela colocou um anúncio no jornal, né, que ela ia fazer uma residência artística, porque ela não queria ir lá somente fotografar, tá? E paisagens. Então, ela lendo a entrevista do Umberto Eco, ela pensou assim, eu vou fotografar aquilo que as pessoas vão descrever. E aí apareceram várias pessoas em que ela vai produzir retratos, normalmente retratos frontais, do formato quadrado, que é o que ela caracteriza o trabalho dela, né? E ela vai fazer, então, esse trabalho de jogo das paisagens. Então, ela convidou essas pessoas que eram desconhecidos, mas ela estabeleceu um contato, porque a Andrea trabalha muito com essa questão do coletivo, né, da participação de outras pessoas nos trabalhos de fotografia dela, e ela vai, então, convidar pessoas que se dispuseram a fazer relatos de paisagens, ou que vivenciaram, ou que que estavam no seu imaginário, enfim, de locais próximos dessa cidade, e ela, então, utiliza, então, como nesses retratos e para essas descrições, pessoas de diferentes idades. A gente vê uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais jovem, uma criança, né? Outras jovens. E é interessante ver que a gente pode ver uma caracterização que esses personagens, eles olham para o fora de campo da imagem. Eles não estão olhando para a gente, para a Andrea que está fotografando, né? Eles estão olhando, e isso dá uma sensação de que eles realmente estão imaginando uma paisagem ou lembrando de uma paisagem. Ou, muitas vezes, esses personagens estão de olhos fechados. Então, ela foi na casa de cada um desses que se dispôs a fazer uma descrição de uma paisagem e os fotografou, né? Ou de olho fechado, ou então com olhar distante, né? Como essa senhora aqui, que ela olha para fora de campo, né? Todos eles, e como se estivessem, então, rememorando essa paisagem que eles descreveram, tá? Então, com as fotografias, ela expôs numa galeria, colocou o retrato e logo abaixo a descrição e o nome da pessoa,
em francês, obviamente, que fez a descrição. E isso já é a fotografia na parede da galeria, né? E depois, então, com base na descrição e na indicação de onde ficava o lugar, ela vai para esses lugares e faz fotografias. Então, ela vai fazer fotografias interpretando a descrição verbal que os convidados fizeram. Então, o olhar do enquadramento da paisagem, a escolha do ângulo, tudo é da Andrea, mas com base naquilo que foi descrito. Então, a gente vê paisagens, como é próximo ao mar essa cidade, a gente vê muitas paisagens do mar, né? E ela vai, então, nas descrições, né, tem muito a descrição dos caminhos que chegam até o mar. Então, os degraus, uma determinada pessoa fala, numa região assim, outra fala que caminha por uma alameda de pinheiros, ou vai de bicicleta. Então, são descrições muito interessantes que não temos tempo aqui para ler, né? Ou de caminhos que se chegam ao mar, que tem casas, né, para chegar no mar, ou dessas pedras brancas, né? Então, tem muita coisa do colorido, da luz, né, nessas descrições. Ou então, essa daqui do Canteiro de Flores, tem uma descrição que fala que da manhã ela passa para ir para o trabalho e tem o sol batendo nas flores, aí tem uma das ruas da cidade também que são descritas. E na galeria, interessante que a Andrea colocou, então, de um lado, as imagens, os retratos com as descrições, e na outra parede, a paisagem. Porque daí que vem o título, Jogo das Paisagens, porque ela precisava que as pessoas buscassem nas paisagens qual paisagem corresponderia a qual descrição. Né? E eu trouxe aqui um texto, né, um fragmento de texto, dessa pesquisadora Valérie Stignev, em que ela vai falar, né, sobre quando a imagem está separada do texto, ela escreve sobre texto e imagem, é o leitor, o observador, que vai procurar estabelecer a relação, que é justamente o que a Andrea faz, né, colocando numa parede a descrição e a fotografia, e noutra parede, então, a imagem da paisagem. E aí, o espectador que está lá lê a descrição e começa a buscar qual paisagem corresponde àquela descrição. Então, fica realmente um jogo, né? E depois, então, a outra artista que eu trouxe é a Vera Chaves Barcelos, que ela vai ler um conto deste autor suíço, o Peter Bichel, que se chama Uma Mesa, que vai falar de um homem solitário que resolve trocar o nome dos objetos do seu cotidiano. Então, ele, um belo dia, resolve que alguma coisa tem que mudar na vida dele. E ele faz, então, a descrição do que existia no quarto dele, né? E ele resolve, então, se questionar por que é que a cama não se chama quadro. Né? Então, ele começa a criar as suas próprias nomenclaturas para os objetos, passando a denominar a cama de quadro, dizendo, estou cansado, vou para o quadro. Isso vai criar um nonsense e vai sair do sentido convencional, né? Então, ele passa a chamar a cadeira de despertador, a mesa de tapete, o jornal de cama, o espelho de cadeira, e assim por diante. Tá? Então, isso faz com que ele vá perdendo, né, o poder de comunicação com as pessoas, porque ele começa a usar outras nomenclaturas, né? O homem de manhã fica bastante tempo no retrato, às 9 tocava o álbum de fotografia, o homem levantava e pisava no armário para não esfriar os pés, depois tirava as roupas do jornal, olhava para a cadeira da parede, sentava no despertador junto ao tapete e folheava o espelho até encontrar a mesa também. Então, ele, que era tão solitário, né, queria, né, fez alguma coisa para mudar a vida de monotonia que ele levava, ele acaba perdendo a comunicação, então, com o restante das pessoas. E obviamente, acaba, no sentido trágico, né, tornando isso. E a Vera, então, ela vai ler esse conto, né, nos anos 70, na revista do Humboldt, e daí ela havia ganho uma coleção de imagens banais do cotidiano de um amigo da Vera de Barcelona. E ela resolveu, baseado, né, tendo por base esse conto, ela resolveu grafar sobre a cada quadro de imagens desse uma palavra que não corresponda ao significado convencional
do trabalho. Isso aqui é todo o trabalho, a gente está vendo, né, o trabalho na parede da exposição. Ela manipulou essas fotografias, digitalizou, manipulou com cores, porque ela queria dar uma aparência pop para os trabalhos. Então, a gente vê que ela vai mudar a denominação, não vai haver uma consonância entre a imagem e o verbal. Então, por exemplo, nesse funil, ela chama de garfo, tá? As gravatas, ela chama de estojo. E esse disco, ela chama de fita adesiva, tá? Então, ela vai mudando, né, a nomenclatura das coisas. Uma banana, ela chama de fivela. Botões do elevador, ela chama de tanque, e assim por diante. Então, ela está tratando aqui da relação entre a imagem e o significado convencional da imagem. A gente pode também trazer como um artista que também pensou nessas questões, o René Magritte, nesse quadro dele, a Interpretação dos Sonhos, onde tem um ovo, a imagem é de um ovo, mas ele chama de acácia. Temos um sapato, ele chama de lua. Temos um chapéu, ele chama de neve. Uma vela, eles chamam de teto. Um copo, chamam de tempestade. E um martelo, eles chamam de deserto. Então, há um nonsense, né? Uma incomunicabilidade entre a semântica do que significa a imagem e a imagem que está colocada ali. Então, o que a gente pode concluir, né, que ambas as artistas, né, trabalham com a literatura como motor dos seus processos semânticos, né, dos trabalhos, mas, por um lado, eles se opõem, porque Eichenberg, então, passa pelo coletivo e pela comunicabilidade com essas pessoas, né, que ela chamou para participar do trabalho. Enquanto a obra da Barcelos, ela comenta sobre a incomunicabilidade que pode levar à solidão. Então, é isso um pouco da minha pesquisa, tá, que eu apresentei para vocês. Muito obrigada pela atenção.